Bom dia, feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 31 de outubro. Chegamos ao final do mês. Segunda-feira, vamos mais um estudo da lição. Hoje o título da lição fala Um Prefácio à Cruz. E a Bíblia, a lição pede para que a gente leia alguns textos, né? Mateus 16, de 21 a 23, Mateus 17, 22 a 23, Lucas 18, 31 a 34. E aí pede para a gente dar uma lida, meditar nesses textos, e pede para a gente ver nesses textos quais foram as reações dos discípulos e as predições de Jesus sobre seus sofrimentos e sua morte, e o que isso nos ensina quanto ao período de se interpretar erroneamente as escrituras, ou seja, a partir do momento da leitura, interpretar de forma errada, né, a escritura. Bom, a gente vai dar uma lida na lição, vai ver que esses textos, né, e essa pergunta vai ser respondida ao longo do texto. Bom, lá em Fundamentos da Educação Cristã, página 382, a escritora Ellen White, ela nos diz o seguinte: Jesus nasceu e viveu para morrer. Cada passo que ele dava o aproximava do seu grande sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Plenamente consciente de sua missão, não permitiu que nada nem ninguém o distraísse dela. Na verdade, toda a sua vida foi um prefácio de sua morte na cruz. Então nós vemos nessa leitura que Jesus veio a esse mundo com uma missão. E vemos também que ninguém ia desviar ele dessa missão. E a missão dele era morrer por mim e por você, dar a sua vida em substituição à sua pelo pecado, pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade. Não é isso? E continuando aqui, a lição aborda o seguinte: no último ano do seu ministério terrestre, Jesus falava de forma cada vez mais explícita aos seus discípulos sobre sua morte iminente. Porém, eles pareciam incapazes de aceitar, relutantes quanto à realidade das declarações dele. Imbuídos de falsas noções sobre o papel do Messias, a última coisa que esperavam era que Jesus, especialmente como Messias, morresse. E, em suma, a falsa teologia deles os levou à dor e ao sofrimento desnecessário. Então, os discípulos acreditavam que Jesus estaria vindo para construir um reino terrestre, né? Um império terrestre aí. E na verdade não era isso. Cristo estava vindo para nos livrar da garra do pecado, um plano de salvação para toda a humanidade. E os discípulos não queriam entender isso, que o seu reino não era um reino terrestre, mas sim um reino celestial, onde ele iria dar oportunidade para mim e para você, para que pudéssemos ter esse plano de salvação na nossa vida e a vida eterna, não é isso? Continuando, Jesus havia declarado a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Isso está lá em João 3, 14 e 15. Em Cesareia de Filipe, Jesus disse a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Mateus 16, 21. Ao passar em segredo pela Galiléia, Marcos 9, 30 a 32, e durante sua jornada final a Jerusalém, Lucas 18, 31 a 34, Jesus falou novamente a seus discípulos sobre sua morte e ressurreição. Visto que não era o que queriam escutar, eles não deram atenção. Para nós é muito fácil fazer o mesmo.
Então, às vezes a gente fica preocupado com este mundo, né? Mas nós estamos aqui de passagem, não é isso? Nós sabemos que momentos difíceis nós vamos passar aqui, aqueles que estiverem aqui por ocasião da volta de Jesus. Antes da volta dele, nós vamos sofrer um tempo de angústia muito grande, não é isso? Eu não sei se nós vamos estar aqui, e se nós estivermos aqui, nós temos que estar se preparando. Mas assim como os discípulos, né, pensavam que Deus iria constituir aí um reino terrestre, nós também não podemos pensar isso, né? Deus, ele veio sim, deu o seu Filho, né, para a remissão, redenção de nossas vidas, né? E através da sua morte na cruz, ele deu um fim no pecado. Mas Jesus vai voltar, sim, pela segunda vez. Antes mesmo da sua segunda vinda, haverá um tempo de angústia como nunca houve, né? Que se você tiver vivo por essa ocasião, nós temos que estar preparado, não para este mundo, mas para o que vai vir até a sua volta, não é isso? Então nós não pertencemos a esse mundo, mas pertencemos a um mundo melhor que Jesus vai instalar, né? E onde não haverá morte, a morte vai ser derrotada, não haverá choro, né? Esse mundo que nós estamos atrás. Então não é nesse mundo que nós estamos hoje, né? Então não se preocupe, tenha fé, mantenha a sua fé em Cristo, mantenha o seu foco em Cristo, né? Independente das coisas que vierem a acontecer ou estejam acontecendo, Deus continua no controle de todas as coisas. Que Deus tenha um ótimo dia para você, uma ótima semana, com paz, tranquilidade e foco em Jesus. Esse é meu desejo, minha oração. Amém.